procedentes dos comportamentos ancestrais e dos conflitos que se esculpem no espírito, quando a conduta se fez caracterizar pelos desastres morais, eis que ressumam dos arquivos do inconsciente pessoal as marcas danosas em forma de complexos e projeções da imagem. É comum, nos portadores dessas debilidades, examinar o próximo como se ele fosse um espelho, no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as suas lamentáveis feridas espirituais. Por consequência, as observações sempre representam aquele que se dedica a fazê-lo, ao ver-se em forma oposta ao que pensa de si mesmo. Assinalado pela culpa íncita na consciência, é normal que a todos considere como se a ele próprio fora. Em razão de ser-lhe conhecidas as aflições e distonias, as imperfeições e defeitos, com muita facilidade projeta-os no seu próximo como se lhe pertencessem. Como lhe escasseiam as virtudes, os valores éticos raramente o identificam no espelho em que se mira. Quando se trata de um ser mesquinho ou atormentado, projeta o seu complexo, inconsciente ou não, de inferioridade, retratando o outro de maneira infeliz, conforme se sente, e não de acordo com a realidade da observação. Quando é pulcro e organizado, admirador da ordem e do belo, vivenciando os valores edificantes, com facilidade projeta-se e identifica noutrem esses conteúdos, embora possa também assinalar algumas das deficiências que ele possui. Os primeiros sempre assumem a postura de vítimas ou de mártires, quando não aceitos, fugindo para a astúcia com que buscam mascarar os conflitos, tornando-se hábeis na censura e nos comentários maliciosos. Facilmente comportam-se de maneira contrária à realidade interior, comprazendo-se em exibir as ulcerações íntimas dos outros, o que lhes parece minimizar o alto desamor, os conceitos depreciativos que formulam de si mesmos. Os segundos, em face de viverem desarmados e afetuosos, não se fixam nas deficiências daqueles com os quais convivem e, quando as detectam, comprazem-se em exaltar-lhe as conquistas logradas, estimulando-os ao prosseguimento dos tentames em busca das vitórias sobre as dificuldades. Os complexos no comportamento sempre refletem a sombra dominante no ser, que tenta ignorá-la, impedindo-lhe o enfrentamento com o si mesmo, o que a diluiria facilmente por incorporá-la à sua realidade. Enquanto assim procede, age como alguém que não considera a necessidade do autoconhecimento para a descoberta dos recursos que facultam o bem proceder, o ser feliz. Ignorar a sombra, ao invés de evitar-lhe a interferência, mais lhe facilita a influência, a dominação na personalidade. Em outras circunstâncias, luta-se contra a sua ação vigorosa, como se lhe constituísse adversário que deva ser combatido. A atitude indevida propicia o desperdício de energias que poderiam ser canalizadas de maneira proveitosa em favor da autoiluminação. Aquele que assim procede é semelhante a alguém que empurra um objeto que se encontra sustentado por um mecanismo elástico e resistente, que reage a qualquer impulso na razão direta da força que lhe é direcionada. O êxito seria fácil, bastando que se lhe desmontasse a mola do artefato no lado oposto. Enfrentar cordialmente a sombra, considerando-a parte integrante da conduta, constitui recurso psicoterapêutico eficaz para diluí-la mediante a integração eixo-ego de si mesmo. Os complexos, desse modo, revelam-se problemas que se agravam nos caracteres presunçosos, tiranos de si mesmos, disfarçados de honoráveis e retos. Aqueles que assim procedem constituem elementos perniciosos no grupo social em que se encontram. São fiscais impiedosos dos outros, censores rigorosos das falhas alheias, que lhes são normais,
e as arremessam nos demais por se julgarem merecedores da consideração que se atribuem sem qualquer crédito para tanto.